Eu que nunca conheci os homens. Vamos refletir um pouquinho sobre esse livro aqui. Eu confesso que eu não parei para assistir vídeos falando sobre ele. A única coisa que eu sei é que muitas pessoas fizeram críticas a esse livro por ele ter um final aberto. De fato, a gente tem um final que é um pouco aberto, levando em conta a problemática que a autora traz pra gente no decorrer da história, mas eu particularmente não vejo isso como um problema, porque para mim o que importa aqui desse livro é o que a personagem vai refletindo durante toda a escrita, e eu não acho que o final tenha deixado a desejar nesse sentido, e aí eu decidi levantar alguns pontos aqui. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a questão de conseguir lidar com o próprio tédio. Em vários momentos ali durante a história, a situação fica um pouco entediante porque ela é repetitiva, e aí eu acho que isso é legal da gente tentar trazer para nossa própria realidade. Quando a gente pensa na vivência de rotina, na vivência de cotidiano, quantas pessoas já não acharam tudo muito monótono, mesmo que a gente tenha coisas que proporcionam várias distrações, várias descobertas, que é bem diferente do que a gente vê aqui na história. E isso me lembra, por exemplo, uma analogia de comparar uma criança com um adulto, onde o mundo para a criança é cheio de novidade e para ela até os pequenos detalhes são interessantes e importantes, enquanto para o adulto tudo que está ali já faz parte do cotidiano dele, já faz parte do que ele tem há muito tempo. Isso me lembra aquela frase que muita gente tem usado, que é sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E aí a gente esquece de ver a questão do detalhe e a beleza do que também existe na rotina. E no livro a gente tem isso de uma forma muito forte, porque a personagem principal, ela começa essa narrativa enquanto ela é criança. Ela está ali no meio de várias mulheres mais velhas que realmente já caem na rotina daquela prisão, daquele local que a gente não entende muito bem o que é, enquanto ela continua descobrindo coisas novas, ela continua alimentando a curiosidade que ela tem. E isso entra num outro ponto interessante, que é a construção da identidade. E como que isso vai se moldando de acordo com o que a gente tem de disponibilidade. Então, no decorrer dessa história, como ela não tem acesso a muitas coisas do mundo externo, ela começa a ter curiosidade sobre coisas que para as outras são coisas banais, como, por exemplo, conversas, como ter o direito de pensar. Quando ela descobre que ela é capaz de pensar, de criar histórias, de ter os próprios segredos, como ela fala, ela começa a ter uma construção de identidade muito mais forte do que ela tinha antes. A gente também vê uma recuperação do sujeito aqui nessa história através de coisas que muitas vezes a gente não para prestar atenção, como por exemplo, a passagem do tempo. Quando você não tem uma demarcação ali do tempo que está passando, muitas vezes você não consegue fazer uma associação com outras coisas que são importantes. Então, a partir do momento que ela começa a fazer uma demarcação de tempo através das batidas do próprio coração, ela começa a fazer analogias e a perceber como as coisas estão funcionando naquele lugar estranho. Uma outra coisa também que acontece é que ela começa a pensar em novas utilidades para as coisas que elas têm, que são coisas que já são escassas. E ainda assim, ela começa a pensar para além daquilo que é posto para determinados objetos. E isso, mais uma vez, tem a ver com o fato da curiosidade dela ter permanecido ativa por muito tempo na história. Uma outra questão interessante também, e aqui talvez seja um spoiler para quem ainda não leu a história, mas que faz sentido e que vai dando para perceber um pouco disso logo no início da narrativa, é que em um determinado momento a personagem principal ela vai ficar sozinha. Ela vai ser a última das mulheres a sobrar ali naquele lugar estranho que ela nunca entendeu do que se tratava, e aí ela começa a refletir. E para ela, o fato de estar feliz de verdade tem a ver com compartilhar essa felicidade. E aí as coisas também perdem um pouco de sentido, mesmo que ela tenha começado a descobrir coisas novas quando elas saem daquela prisão estranha. E aí a gente entra em mais uma analogia que a gente pode fazer aqui com a nossa vida, que é o fato de que muitas pessoas se sentem presas mesmo sem estar. Como se a liberdade em si fosse um fator de aprisionamento que muita gente não sabe explicar. E a gente entra na questão da angústia e na questão de que não é porque você está angustiado por não ter certas respostas
que você não vai apresentar momentos de satisfação e de prazer. Então, por exemplo, toda vez que ela tinha uma maneira de formular novas perguntas e hipotetizar novas situações para o que estava acontecendo, ela tinha um prazer momentâneo, apesar de estar extremamente angustiada com tudo que ela estava vivendo ali. A gente pode colocar isso para nossa vivência do mundo real, onde muitas vezes a gente tem essa sensação de aprisionamento, de angústia, de não ter resposta para tudo, de não ter poder sobre tudo. A gente recebe essa enxurrada de sentimentos e sensações que às vezes são inexplicáveis, mas que fazem parte desse cotidiano que tem a ver com a ânsia de ter e o tédio de possuir, ao mesmo tempo em que a gente faz novas descobertas o tempo todo, inclusive sobre nós mesmos. E ela também faz isso mais uma vez no momento em que ela se vê no espelho pela primeira vez. Em um determinado momento ela consegue ver o reflexo dela e isso abre novas reflexões para a protagonista. Eu acredito que o propósito desse livro não é colocar uma história que tenha início, meio e um final super explicado, até porque isso reflete um pouco da vida real. Quantas vezes a gente não vê histórias de vivências que a gente não consegue entender o que está acontecendo, muitas coisas ficam sem respostas e não é diferente com esse livro. Esse livro ele traz muito mais perguntas, indagações e reflexões do que em entregar pra gente o que estava acontecendo de fato naquilo ali. Então eu acho que é um livro reflexivo mesmo, ele tem essa proposta de fazer a gente pensar sobre algumas coisas, ele vai para muito além do que a narrativa que é colocada aqui. Eu vejo essa história apenas como sendo um pretexto para trazer várias reflexões, principalmente para as mulheres. E a gente tem isso através da visão de uma menina que vivenciou toda essa realidade desde pequena, então tudo para ela foi muito diferente da visão das outras. E isso deixa essas visões ainda mais interessantes até o momento em que ela chega a atingir a velhice aqui no livro. Para mim, isso foi um final satisfatório. Eu achei que cumpriu a proposta do que foi colocado e não vejo a necessidade de ter explicação para tudo. E eu acho que isso é interessante justamente por a gente conseguir transpor tudo isso para a vida real. E eu queria saber também se alguém já leu esse livro ou se tem interesse sobre esse tema, o que vocês deixariam aqui nos comentários para a gente poder discutir um pouco mais.